Começando então a gravar aqui, estamos começando depois as apresentações. Lembrando a vocês que eu vou colocar apenas o vídeo que eu comecei agora, tá, gente? Eu não vou colocar as apresentações lá. Tudo bem? Tudo bem para vocês? Certo, sem problemas. Então, estou começando aqui com a Bianca, com o Demian, com a Joyce, Lucas e o Patrício. Os colegas que apresentaram ontem, eles estavam sabendo também, tá? Que eu ia fazer essa aula de reforço, tá? Deixa eu só colocar aqui, vou compartilhar com vocês. A gente vem falando sobre mistura e soluções. Nós fizemos alguns exercícios. Eu resolvi colocar mais alguns exercícios para que vocês possam. Porque a gente pode sanar algumas dúvidas, etc. Né? São todos exercícios que fazem parte do que a gente está estudando. Né? Eu vou começar com esse exercício aqui, um brinco feminino pesando. Vocês estão vendo bem aqui, né? Estão conseguindo observar? Sim, dá pra ver. Um brinco feminino pesando 0,1045 gramas. Então, se já tem uma informação aqui que é a massa do brinco de 0,1045 gramas foi fabricado usando latão como matéria-prima. Esse latão tem uma composição de 75%, então ele está falando da composição do brinco, que é igual a 75% em cobre e 25% em zinco. Quantos átomos de cobre e quantos átomos de zinco foram necessários para se produzir o brinco? Muito bem. Então, veja bem o seguinte. Eu tenho nessa massa aqui, eu tenho a primeira coisa, eu posso, né, calcular que a massa do brinco ela é igual à massa que corresponde ao cobre mais a massa que corresponde ao zinco. Beleza? Bem, se eu pegar a massa, para eu identificar, por exemplo, a massa do cobre, pegar a massa, para eu identificar a massa do cobre, basta eu calcular os 75%, né, em relação à massa do brinco. Eu vou fazer, em vez de eu fazer com equação aqui, eu vou fazer com raciocínio aqui. Massa do cobre. Determinar a massa do cobre. Veja, para determinar a massa do cobre, você tem o seguinte: 0,1045 gramas corresponde a 100% da massa do que você tem. Você disse que 75% é massa de cobre. Pois é. Então, eu vou fazer esse X vai ser igual a 0,1045 vezes 75 dividido por 100. Então, você vai ter 0,078375. Mas não faz sentido a gente colocar tantas casas, porque você está vendo que aqui tem uma limitação de 4 casas. Então, eu vou fazer um arredondamento aqui, ó, 4, que estava 3,7. Então, estou fazendo um arredondamento aqui, 0,78 gramas de cobre, para, aliás, né, para 75% de cobre nesta massa representa 0,078 gramas. Isso é uma informação importante que nós vamos usar daqui a pouco, não é agora. Vamos determinar também a quantidade de
2. Determinar a massa de zinco. Bem, para eu determinar a massa de zinco, ficou mais fácil, porque nós vimos aqui, ó, que a massa do brinco ela é igual à massa de cobre mais a massa de zinco. Se isso aqui for verdade, então, se eu pegar a massa do brinco, que é 0,1045 gramas, a massa do cobre 0,078 gramas, nós vamos achar a massa do zinco. Só fazendo essa continha aí. 0,1045 menos 0,0784. Se nós resolvermos essa continha, nós vamos ter aqui que a massa de zinco ela é igual a 0,0261 gramas. Tá aí duas informações que a gente precisa guardar porque nós vamos utilizar. Ele está perguntando a quantidade de átomos de cobre e de zinco que foram usados para fazer este brinco. Bem, eu vou pegar aqui uma informação que é importante. Vamos verificar a quantidade de átomos. 3. Determinar a quantidade de átomos de cobre, que está lá no brinco. Primeira coisa, você tem a massa atômica do cobre. Massa atômica é 63,546 gramas por mol. Ele está perguntando, ele quer saber questões de átomos, né? Lembrando, quantos átomos de cobre. Veja, essa relação de massa atômica, ela estabelece, como está dizendo, é uma relação. Então, ele está falando para você o seguinte: 63,546 gramas de cobre equivale a 1 mol de cobre. E 1 mol de cobre equivale a relação em termos de mol, que é essa aqui, ó, 6,022 vezes 10 a 23. 6,022 vezes 10 a 23 átomos de cobre. Bem, então, se 63,546 gramas de cobre equivale a 1 mol, que também vai equivaler a 6,022 vezes 10 a 23 átomos de cobre, eu posso estabelecer esta relação aqui. Sessenta e 63,546 gramas de cobre equivale a 6,022 10 a 23 átomos de cobre. Vamos pegar a massa que nós calculamos. 0,078 gramas de cobre equivale a quanto? Ou quantos átomos? Vamos fazer, isso aqui é uma regra de 3, aqui, que nós estamos fazendo. Nós vamos multiplicar em cruz. 6,22 exponencial a 23 vezes 0,0784 dividido por 63546. Se não apertei o botão errado, 7,43 vezes, deu uma arredondada aí, tá, gente? 10 a 20 átomos de cobre. Vou fazer o mesmo para o zinco. 4. Determinar a quantidade de zinco. Vou pegar a massa molar, ou aliás, a massa atômica do zinco. A massa atômica do zinco, 6538.
65, 38 gramas. A mesma relação aqui agora para o zinco, ou seja, 65, 38 gramas de zinco equivale a 1 mol, que equivale a 6,022 elevado a 10 a 23 átomos de zinco. Aí eu vou fazer a mesma relação agora, o raciocínio, né? Porque os valores mudam. Um minutinho. Agora nós vamos mudar os números e os valores, porque aqui é 65,38 gramas de zinco equivale a 6,022 10 a 23 átomos de zinco. Aqui é a massa de cobre, de zinco, 0,0261 gramas de zinco. Quantos átomos de zinco nós temos? Deixa eu até mudar aqui. Vamos fazer a conta. 0,0261 vezes 6,22 exponencial 23 dividido 65, 38. 2,40 vezes 10 a 20. Essa ou estes são os resultados, ou seja, o número de átomos de cobre e de zinco que foram usados para se fazer o brinco. Deixa eu ver aqui se era isso só que ele estava perguntando. Número de átomos. Então, veja que nós calculamos 4 passos. Determinamos a massa de cobre, referente ao 75. Isso aqui é composição, né? É composição. Determinamos a massa de cobre, de zinco. Depois a gente fez uma regra de 3 para determinar os átomos de cobre e uma regra de 3 para determinar os átomos de zinco. Tudo bem aí, gente? Tranquilo aí, esse exercício? Beleza. Continuemos. Deixa eu colocar, já apertei já. Mais um exercício de solubilidade. Vamos lá. Uma pergunta. Vocês têm dúvida que eu vou colocar um exercício de solubilidade na prova? Não tenho dúvidas que eu vou colocar. Voltemos. A tabela abaixo traz a solubilidade do cloreto de potássio em gramas de cloreto de potássio por 100 gramas de água. Um analista químico preparou 50 ml de uma solução 5 mol por litro de cloreto de potássio. A temperatura do laboratório é 20 graus Celsius. Você poderia afirmar que a solução preparada é saturada ou insaturada? Caso haja saturação, qual a massa de precipitado será formada? Justifique sua resposta mostrando todos os seus cálculos. Considere que não há possibilidade de termos uma solução supersaturada. E aí, vamos ver então aqui. Bem, primeiro, está falando que a temperatura é 20 graus Celsius. Então, isso é uma informação importante que você tem, que a temperatura é de 20 graus Celsius. De 20 graus Celsius. A solubilidade nessa temperatura está sendo informada. 34 gramas de KCl em 100 gramas de água. Em 100 gramas de água. Bem, isso é a questão da solubilidade. Aí ele vem falando o seguinte para mim.
Eu tenho 50 ml, é uma outra informação. Isso aqui são dados que você tem, né? Dados. Ele fala que você tem 50 ml de solução, 5 mol por litro de cloreto de potássio. E aí ele está querendo saber se isso aí, essa solução é saturada ou insaturada. Como que a gente faz, né? Como que a gente vai trabalhar isso? Veja que ele deu a densidade aqui, olha, para a gente. Ele deu a densidade para a gente. A primeira coisa que nós vamos fazer é verificar o seguinte. Vamos encontrar aqui em 50 ml qual que é a massa de cloreto de potássio que nós temos. É a primeira coisa, porque eu preciso saber quanto de cloreto de potássio eu tenho nesses 50 ml para depois nós fazermos qualquer tipo de conversão em termos de massa. Para isso eu preciso achar a massa molar do cloreto de potássio. Não sei se foi informado. Não, mas dá para calcular que foi colocado ali. 1 de átomo de potássio, 39,098, mais cloreto, 35,450. Isso daí vai dar igual a 74,548 gramas por mol. Isso aí é a massa molar do cloreto de potássio. Bem, podemos começar a fazer aqui a regra de 3. Veja, pela massa molar aqui do cloreto de potássio, nós podemos começar a fazer a regra de 3. 74,548 gramas de cloreto de potássio corresponde a 1 mol de cloreto de potássio. Beleza? Pelo menos é isso que está falando, né? Espera um pouquinho. Acho melhor a gente não começar por aqui, não. Espera só um pouquinho, senão eu vou confundir a cabeça de vocês. Poderia também, não tem problema não. Eu poderia fazer de outro raciocínio, tá? Eu estou fazendo esse raciocínio que eu estou fazendo com vocês, que não vai dar errado também não. 74,548 gramas de cloreto de potássio corresponde a 1 mol. Você está falando que tem uma solução que é 5 mol por litro. 5 mol por litro. Então, eu vou fazer o seguinte. 5 mol de cloreto de potássio equivale a que massa? A que massa? Vamos encontrar essa massa aqui. Coloca aqui. Vamos fazer a conta. 74,548 vezes 5 representariam 372,74 gramas de cloreto de potássio. Muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós achamos o quanto 5 mols de cloreto de potássio equivale à massa de cloreto de potássio. Ótimo. Nós tínhamos e temos aqui uma relação que a solução de cloreto de potássio em 50 ml, que nós temos a concentração 5 mol por litro, não é? 5 mols equivale a essa massa. Então, vamos lá. Se 5 mols, se temos solução 5 mol por litro de cloreto de potássio, significa o seguinte, que em 1 litro você tem 5 mol de cloreto de potássio. Que você também poderia escrever o seguinte, que em 1 litro você tem 372,74 gramas de cloreto de potássio. Só que você pegou 50 ml da solução. 50 ml
equivalem a 0,050 litros. Isso aqui, ou seja, em 50 litros eu vou ter que massa de cloreto de potássio. Então, eu vou fazer o seguinte, a regra de 3, ela vai ser aqui, ó, desses dois valores. E aí, eu vou fazer a multiplicação, 0,050 vezes 372,74. Isso daí vai dar 18,637 gramas de cloreto de potássio. Veja, em 50 ml eu tenho essa massa, aqui de cloreto de potássio. Isso em 50 ml. Muito bem. Só que nós sabemos que em 20 graus Celsius, nós temos essa solubilidade, mas para 100 gramas de água. Eu não sei quanto que é a solubilidade para esse volume de solução que você tem. Considerando que todo o sal de cloreto de potássio foi dissolvido em água, eu preciso, para fazer comparação com esse resultado aqui, eu preciso fazer o seguinte. Precisamos converter o volume da solução em massa. Para nós fazermos isso, a densidade foi informada como sendo 0,998, isso aqui, 0,9982 gramas. 0,9982 gramas por ml, é a solubilidade do cloreto de potássio em água. Bem, para eu saber, para converter em massa, lembrar que densidade é igual a massa vezes volume, e que eu, para achar essa massa, então, eu vou ter que pegar a densidade e multiplicar pelo volume. Então, a massa em solução, os 50 ml, representa quanto em solução? Eu vou ter que pegar o 0,9982 gramas. Agora eu vou mudar um pouquinho aqui. Gramas por ml. Vezes o volume. Nós temos o que lá? O volume? 50 ml. Quando nós formos multiplicar isso, perceba que você vai cortar. Deixa eu ver que cor que vai ser isso aqui. Perceba que vocês vão cortar ml com ml. Vai sobrar gramas, né? Vai sobrar gramas aqui, ó. Então, quando eu multiplicar 0,9982 vezes 50, isso aqui vai ter como resultado 49,91 gramas de KCl. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando, desculpe, gente, desculpe, não é de KCl, aqui é de água mesmo. Eu estou convertendo esse volume, né, de 50 ml da solução de cloreto de potássio. O cloreto de potássio é um sal que foi dissolvido em 50 ml de água. Por isso que eu estou convertendo, então, esse 50 ml, pegando a densidade, deixa eu ver se ele deu a densidade da água, exatamente. Então, eu peguei a massa de água aqui, estou convertendo 50 ml da solução em massa de água. Veja que não vai corresponder exatamente a 50 gramas de água. Mas o que serve? Para que serve isso? Serve para que a gente entenda o seguinte. Eu preciso fazer uma conta com base
nesses valores aqui de solubilidade. Esses valores aqui. A tabela nos informa o seguinte: 30 gramas, 30 gramas de cloreto de potássio, ele é solúvel em 100 gramas de água quando a temperatura ela é de 20 graus. Então, quando a temperatura for igual a 20 graus, você vai conseguir dissolver em 100 gramas de água 34 gramas de cloreto de potássio. Nós não temos 100 gramas, nós temos 49,91 gramas de água. É isso que nós temos. Quanto que nós conseguimos dissolver, então, em 49 ponto... Vamos ver quanto que a gente dissolve. Vamos ver quanto que a gente dissolve aí. Se você fizer a conta, 49,91 vezes 34 dividido por 100, 16,97 gramas de KCl. O que esse resultado tem a ver com o resultado de cima? Tem a ver o seguinte, veja, eu tenho 50 ml de uma solução de cloreto de potássio. Nesses 50 ml, eu tenho lá 18,637 gramas de cloreto de potássio. Mas que eu consigo dissolver apenas 16,97 gramas. Então você vai ter você tem uma massa a mais lá. Uma massa a mais. E ele está perguntando, primeiro então, essa solução ela é saturada ou insaturada? A solução é saturada em razão de que a solução possui uma massa de cloreto de potássio superior, e aqui eu vou colocar 18,637 gramas, a massa que seria possível de dissolver em 50 ml ou 49,91 gramas de água. E vou colocar entre parênteses o valor, que seria 16,97 gramas. Como, então... Perdoem. Então, o que nós... Essa aqui é a primeira resposta, mas ele está perguntando o seguinte: qual que é a massa de precipitado que vai acontecer? A massa de precipitado ela vai ser igual à massa total de KCl na solução menos a massa de KCl que pode ser dissolvida. Então, a massa do precipitado vai ser igual à massa total, 16, a massa total é 18,637 gramas menos 16,97 gramas. 18,637 menos 16,97, 1,667 gramas de KCl que vão precipitar. Então, esses aqui são os resultados que se esperariam, né? Ou seja, você dissolveria 16,97 gramas destes 18, o restante precipitaria. Tudo bem? Entendido? Alguma dúvida nisso? Veja que o raciocínio é o mesmo que a gente já fez, já fiz um exercício assim para vocês.
Vou mostrar para você. Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Eu vou fazer um exercício para vocês, um outro exercício de solubilidade, mas eu vou fazer com gráfico, que também dá para fazer com gráfico também. Dá uma olhada aqui, ó. A tabela abaixo é uma beleza, né? Tem que ser o gráfico, né? O gráfico abaixo, pior que eu não vou conseguir fazer aqui com essa ferramenta. Se eu conseguir, deixa eu... Não consegui, tudo bem. A tabela. O gráfico abaixo traz a solubilidade de sulfato de sódio em gramas de sulfato de sódio em 100 gramas de água. Um analista químico preparou 25 ml de uma solução 3,6 mol por litro de N a mais. Olha só, ele está preparando uma solução de N a mais a partir do sal de sulfato de sódio. A temperatura do laboratório é de 20 graus. Como você poderia afirmar? Você poderia afirmar que a solução de sódio preparada a partir do sal é saturada ou insaturada? Mesma coisa, se há saturação, qual a massa de Na+ que vai precipitar? E aqui a gente vai considerar que a solução não pode ser supersaturada. Use os valores informados na questão sem arredondamento e mostre todos os seus cálculos. Aqui está pedindo sem arredondamento, mas eu vou arredondar. Veja, primeira coisa, eu preciso saber qual é a solubilidade em 20 graus Celsius. 20 graus Celsius, se eu traçar aqui, ó, 20 ou seja, a solubilidade em 20 graus Celsius é 20 gramas de sulfato de sódio em 100 gramas de água. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é que a solubilidade do Na2SO4. Então, a solubilidade dele significa que você tem 20 gramas de Na2SO4 para ou em 100 gramas de água. Muito bem. Nós precisamos agora partir para o exercício. Ele está falando o seguinte, que ele pegou e preparou, né? Vamos aqui, dados. 25 ml de uma solução 3,6 mol por litro de Na+. De Na+. E ele quer saber se essa solução de Na+, ela simplesmente é solúvel, ou, aliás, ela é uma solução saturada ou insaturada. Pois bem, nós vamos precisar também dessa relação massa molar do Na2SO4. Ele deu a massa atômica, basta a gente somar. Então, são 2 átomos de sódio, 22,99 vezes 2, mais o enxofre, 32,07, mais 4 vezes o oxigênio, 16, 142,05 gramas por mol. Muito bem. Olha,
nós temos a massa molar. E agora a gente precisa estabelecer uma condição em que eu consiga trabalhar com essa informação para chegar aqui no sódio. Como que nós vamos conseguir fazer isso? Se você pegar o SO4 e de fato você colocar ele em água para fazer uma solução, esse sulfato ele deve sofrer um processo de dissociação. Ele, ao sofrer o processo de dissociação, ele vai gerar o Na+, e vai gerar o SO4-. Então é isso que vai acontecer quando você pegar esse sal e você colocar em água. Tudo bem? Deixa eu ver esse negócio aqui que eu acho que está errado. É aqui. Então, é isso que vai acontecer. Cada mol de sulfato de sódio gera 2 mols de Na+. É isso aí que está acontecendo. Bem, para nós sabermos, né, porque veja que aqui eu tenho uma relação de sulfato de sódio, eu não tenho uma relação de Na+. Né, eu tenho uma relação de sulfato de sódio. Eu preciso converter essa relação aqui de solubilidade para Na+, para a gente fazer uma comparação depois. Bem, você está dizendo que é possível, né? A solubilidade aqui está falando que eu dissolvo 20 gramas de sulfato em 100 gramas de água. 20 gramas de sulfato vai corresponder quantas gramas dessas 20 gramas de sulfato de sódio corresponde em gramas em Na+. Vamos lá ver, olha. Eu vou usar essa relação aqui primeiro. E depois eu vou partir para essa aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer isso aqui. Vamos começar aqui. 1 mol de sulfato de sódio equivale, ou nada, ele libera 2 mols de Na+. 2 mols. Então isso é o que a gente está vendo, inclusive que está dissolvendo. Quando eu pego esse valor aqui, esse valor é um valor que me define uma relação em mols de sulfato de sódio com massa de sulfato de sódio. Então, 1 mol de sulfato de sódio tem 142,05. Muito bem. Então, olha só como são as coisas. 1 mol de sulfato de sódio tem 142 gramas. 2 mols de sódio, ele colocou sódio, está aqui. 1 mol de sódio tem 22,99 gramas. 1 mol de sódio. Eu vou colocar aqui. 1 mol de sódio corresponde a 22,99 gramas. Só que eu tenho 2 mols aqui de sódio. 2 mols. Se eu tenho 2 mols de sódio, então eu vou ter 2,9 vezes 2, 45,98 gramas de N de sódio. Então, o que eu estou colocando aqui? É uma relação, né? Ou seja, para cada 142 gramas de sulfato de sódio, eu vou liberar 45,98 gramas de Na+. Essa é uma relação que nós podemos estabelecer sem medo de errar. Sem medo de errar. Por que essa relação é importante? Porque, veja, nós estamos falando na solubilidade, né, do sulfato de sódio, que 20 gramas de sulfato de sódio é possível ser dissolvida em 100 gramas de água. Então, eu vou estabelecer uma relação aqui, olha. Vou continuar aqui embaixo.
Se em 142 gramas de N2SO4 eu consigo ter ou liberar 45,98 gramas de Na, mais em 20 gramas de N2SO4, eu liberaria quanto? 20 vezes 45,98 dividido por 142, 6,47, ou vamos arredondar aqui, 48 gramas de N a mais. Por que que esse resultado é importante? Porque a solubilidade de sulfato de sódio me dá a possibilidade agora também de falar em termos de solubilidade de N a mais. Você tinha aqui, olha, 20 gramas de sulfato de sódio é dissolúvel em 100 gramas de água. Eu posso te dizer que nessa situação aqui, você vai ter 45,98, 6,48 gramas de N a mais em 100 gramas de água. Isso porque nós estamos associando, né, a quantidade de sódio que está sendo liberado pelo sal. Por isso que a gente está fazendo essa associação. Essa solubilidade dos. Eu não vou colocar a solubilidade do sódio, porque na verdade não é a solubilidade do sódio. Na verdade, é a quantidade de sódio mais presente na solução quando se atingir a solubilidade do N2SO4. Assim fica melhor, porque se não falar solubilidade de N a mais, não está correto. Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu tenho a solubilidade de sulfato de sódio, que é 20 gramas em 100 gramas de água. Só que quando eu atingo esses 20 gramas de sulfato de sódio, quanto que eu vou ter na solução lá, dissolvido desse sódio só? 6,48 gramas de Na, que vão estar lá em 100 gramas de água. Então é isso que eu vou ter lá, é isso que eu vou poder ter dissolvido lá. Está entendendo? Não vou conseguir mais. Muito bem. Eu tenho, então, nessas questões aí, uma solução que ele falou que eu tenho 3,6 mol por litro de N a mais. Vamos lá. Temos uma solução 3,6 mol por litro de N a mais. Eu preciso, de alguma maneira, converter essa concentração, essa relação para massa de N a mais, e não mol. Nós vimos aqui, olha aqui em cima, que existe uma relação de sódio, uma relação de massa por mol, que é a massa atômica. Então vamos fazer aqui uma regra de 3. Nós sabemos que 22,99 gramas, 92,99 gramas de N a mais equivalem a 1 mol de N a mais. Se eu tenho 3, qual que é a solução mesmo? 3,6 mol de N a mais
quanto que isso daí equivaleria em termos de massa de N a mais. Vamos multiplicar então por cruz. 3,6 dividido por 1. Isso aqui equivaleria a 82,764 gramas de N a mais. Muito bem. Ops. Desculpe, gente. Voltemos onde estávamos. Então, veja, eu calculei aqui a quantidade que esses 3,6 mols de sódio mais corresponde em massa. Nós temos uma solução que é 3,6 mol por litro. E a gente tem uma quantidade de solução que é 25 ml. Então, a primeira coisa que eu preciso converter é a quantidade de... Preciso saber, né, essa massa que está presente em 1 litro, qual que é a massa de sódio nesses 25 ml. Então, vamos colocar aqui. Eu sei que eu tenho 82,764 gramas de... Deixa eu só aumentar isso aqui. 82,64764 gramas de N a mais. Isso aí está presente em 1 litro de solução. Em 25 ml, que é 0,025 litros de solução, eu tenho qual a massa? Vamos fazer a regrinha aqui. 0,025 vezes 82,764. Isso aqui equivale a 2,0691 gramas. De N a mais. Então, assim, o que a gente... Perdoem. O que a gente calculou aqui? Nós calculamos essa massa aqui, que é a massa de sódio que existe em 25 ml de solução. Nós sabemos que em 100 gramas de água é possível ter 6,48 gramas de sódio. Mas eu não sei a quantidade que é em 25 ml. E eu preciso converter esses 25 ml em massa para fazer uma outra regra. E ele me deu o valor da densidade. Ou não, deixa eu ver. Massa. Deu sim. 20 graus Celsius, 0,09982 gramas por ml, que é a densidade da água, a 20 graus Celsius. Então, vamos fazer aqui uma regra de 3. Uma regra de 3, né? Na verdade, você tem que a densidade da água é igual a 0,9982 gramas por ml.
Só que eu tenho 25 ml, eu preciso saber, e lembrando, né, que densidade é igual a massa dividido pelo volume. Eu preciso saber a massa correspondente a esses 25 ml. Massa vai ser igual a densidade vezes volume. A densidade é 0,9982 gramas por ml vezes o volume, que é 25 ml. Se nós resolvermos essa equaçãozinha, 25 vezes 0,9982, 24,955 gramas de água, que vai ser a mesma massa em solução, porque você não colocou outro líquido lá. Aí quero saber em 25 ml, então, não é 25, né? 24,955 gramas de água. Qual é a quantidade em massa que eu posso colocar de sódio? Ou seja, eu estou usando os valores da solubilidade para achar a solubilidade em 25 ml. É isso que eu estou fazendo. 6,48 vezes 24,955 dividido por 100. Isso daí vai ser igual a 1,6171 gramas de N a mais. É isso que a gente pode colocar aqui, né? Deixa eu só fazer, deixa eu ver se eu consigo colocar tudo aqui. Então, esse valor ele representa a quantidade máxima de sódio que você consegue ter em 25 ml. Nós vemos aqui que em 25 ml você está tendo 2,07 gramas. Quer dizer, você está com excesso de sódio lá. Excesso de sódio. Conclusão. Temos um excesso de sódio na solução. Uma vez que a massa total que poderia ser solúvel, 1,6171 gramas, é inferior à massa presente, 2,0691 gramas de N a mais. Sendo assim, a solução é saturada. Qual a massa de N a mais precipitada? É a massa total na solução menos a massa de N a mais que pode ser solúvel. Então, a massa então, se a massa de N a mais, que vai ser precipitada, vai ser igual a massa total, né? Só um minutinho, né? A massa total de N a mais, né? Na solução vai ser igual a massa total de N mais na solução. A massa total é 2,0691 gramas. Menos a massa que é solúvel, 1,6171 gramas.
2,0191 menos 1,1671. 0,402 gramas de N a mais é que vai ser precipitado. Então, essa aqui é a quantidade que vai ser precipitada para uma solução que é saturada. Mesmo raciocínio do outro, mas pegando um gráfico, não pegando uma tabela. Compreenderam aí, gente? Vendo que é o mesmo, a linha de raciocínio é a mesma. É a mesma. Tudo bem? Vocês estão aí, gente? Se já sextaram, vocês não aguentam mais conta. Daqui a pouco os caras, para, professor, tá ótimo, tá bom. Não queremos mais. Já estamos experts em contas. É. Mas vocês, assim, o que eu estou passando para vocês, vocês percebem que o raciocínio é o mesmo? Vocês conseguem perceber que o raciocínio é o mesmo? É que foi, de todos os que eu fiz de solubilidade, esse exercício é um pouquinho mais complicado porque a gente fala de uma solução e pede em cátions. Mas vocês têm que ser capazes de calcular qualquer um deles, né? Mas basicamente é o mesmo raciocínio. Deixa eu fazer pelo menos mais um exercício, que aí a gente conversa. Porque os outros também é tudo a mesma coisa, tá, gente? A amônia gasosa pode ser preparada a partir de óxido de cálcio. A amônia, que é essa substância aqui, pode ser preparada a partir de óxido de cálcio, tá aqui, e do cloreto de amônio, tá aqui. O óxido de cálcio tem um teor de pureza, ó, começou os pepinos. Tá falando que o óxido de cálcio ele tem um teor de pureza de 98,9%. E o cloreto de amônio tem um teor de 97,5%. Aí ele pergunta o seguinte: qual o rendimento da reação para a produção da amônia, sabendo que o processo foi iniciado com 25 gramas, ele está falando que eu estou saindo com 25 gramas disso aqui, e 35 gramas disso aqui. Sendo produzida, tem uma informação, ou seja, ele tem uma massa real que é produzida do NH3 de 9,8 gramas. Vamos lá. Primeiro vamos verificar se a equação está balanceada. Você tem aqui um átomo de cloro, 2 átomos de cloro, já não está balanceada. Já não está balanceada. Mas se eu colocasse 2, veja que eu tenho 2 átomos de cloro. Se eu colocasse 2 aqui, eu teria então 2 átomos de cloro. Mas quando eu coloco 2 aqui, eu vou causar um aumento no número de nitrogênio.
Aí eu vou produzir 2 átomos de nitrogênio. Aí eu vou colocar 2 aqui, então. Quando eu coloco 2 aqui, eu coloquei 2, vou até escrever. Se eu colocar 2 aqui, vou colocar pequenininho, depois vou escrever, tá? Se eu colocar 2 aqui, eu consigo balancear a quantidade de cloro. Esse 2 vezes o nitrogênio vai me forçar a colocar 2 aqui também. E se eu manter esse 2 aqui, eu vou ter só de hidrogênio 8 hidrogênios. Deixa eu ver se eu tenho 8 do lado aqui. 3 vezes 2, 6. 6, 7, 8. Um átomo de oxigênio, um de cálcio, um de cálcio. Está balanceado agora. Então, assim, essa equação balanceada é isso aqui, é SO4 mais 2NH4Cl 2NH3 mais água mais CaCl2. Muito bem. Então, veja. 25 gramas, se está falando, está saindo aqui com 35 gramas. Agora, a primeira coisa, nós não podemos considerar que nós estamos partindo dessas massas, porque ele está falando de um teor de pureza. Então, eu preciso corrigir essas massas em relação a esse teor. Então, vamos calcular aqui, né? A massa de partida do cálcio, até vou colocar a palavra partida aqui, ela vai ser como? Você vai pegar a massa total vezes o teor. 98,9% é a mesma coisa que 0,989. Então, eu vou pegar aqui essa massa total que foi informada é 25 gramas. Quando eu fazer essa conta, eu vou obter 25 vezes 0,989, 24,725 gramas. Vamos fazer a mesma coisa agora para o cloreto de amônio. Massa total do cloreto de amônio que foi informada é 35. Gramas. Só que a porcentagem não é essa, é 975. Vamos fazer a conta. A massa não vai ser essa, vai ser outra. 35 vezes 0,975. 34,125 gramas. Veja, embora ele tenha falado que nós começamos com 25 e 35, na verdade nós não começamos. Nós começamos aqui com 24,725 gramas e começamos aqui com 34,125 gramas. Então, eu mantenho, estou deixando os valores aqui e eu estou alterando aqui porque a gente trabalhou com a alteração da massa de partida por causa que a massa total contém impurezas. Pois bem, veja que ele te deu a a massa, né, dos dois reagentes. Você precisa
Quando acontece isso, eu já falei para vocês, você precisa saber se tem algum dos reagentes está em excesso. Sabendo quem está em excesso, você descobriu quem está em menor quantidade. E esse que está em menor quantidade define o reagente limitante. Eu preciso descobrir, então, quem está. Bem, primeira coisa, vamos transformar essas massas em mol. Para começar, massa molar do CO, ou CaO, não sei se foi informado do CaO, foi 56,07 gramas por mol. Ora, significa que 56,077 gramas de CaO equivalem a 1 mol de CaO. 24,725 gramas de CaO equivale a qual quantidade em mols? 24,725 dividido por 56,077. Isso daria 0,441 mol de CaO. Muito bem. Isso eu estou calculando, achando aqui, né, a quantidade em mols dessa quantidade aqui de massa. Então, aqui eu estou partindo de 0,441 mol. Vamos fazer o mesmo raciocínio para ou com a massa molar do cloreto de amônio. Cloreto de amônio. Cinquenta e três vírgula quatrocentos e noventa e um, 53,491 gramas por mol. Bem, essa massa molar significa o seguinte, que você tem 53,491 gramas de NH4Cl em 1 mol de NH4Cl. Mas você não tem 53 gramas, você tem 34,125 gramas de NH4Cl e isso vai corresponder a X mols, que nós vamos calcular agora. 125, 53,491. 0,638 mol de NH4Cl. Pois bem, deixa eu melhorar aqui. E melhorar aqui, porque nós estamos trabalhando com 0,638 mol. Agora nós podemos fazer as continhas para verificar se nós temos reagente limitante ou não. Então eu vou colocar aqui identificar se qual o reagente é limitante. Como que nós vamos fazer isso? Você vai escolher algum
desses mols aqui para trabalhar com esses números que estão aqui em cima. Aqui tá a relação estequiométrica está falando o seguinte: 1 mol de CaO reage com 2 mols de cloreto de amônio. Essa é que é a relação estequiométrica que me traz. A gente olhando para a equação balanceada. Agora veja, ou você vai pegar um mol do óxido de cálcio, ou você vai pegar o mol do cloreto de amônio. Eu vou pegar do óxido de cálcio. 0,441 mol de CaO vai me produzir, ou vai reagir, ou poderia reagir com qual quantidade em mols de cloreto de amônio? 0,882 mol de NH4Cl. Perceba o seguinte, aí que é o raciocínio que vocês precisam ter. Para que essa massa do óxido de cálcio seja inteiramente consumida, eu preciso ter lá na reação 0,882 mols de cloreto de amônio. A pergunta é o seguinte: você tem essa massa de cloreto de amônio aqui na reação? A pergunta que eu estou fazendo para vocês têm? Responde aí no chat se sim ou não. Essa massa aqui de cloreto de amônio, vocês têm aqui para reagir? Vocês têm? Pessoal, vocês estão aí ainda? Estou perguntando o seguinte. Nesse exercício que eu estou fazendo. Para que seja consumido todo esse 441 mol de óxido de cálcio, você precisa ter 0,882 mols de cloreto de amônio. Você tem essa massa aqui para reagir? Sim ou não? Vocês têm? Lucas, Demian, vocês têm? Dá uma olhada aí. Vocês têm essa massa de cloreto de amônio para poder reagir? Se você tiver toda essa massa, essa substância, você não tem nem reagente limitante. Se você colocasse as quantidades estequiometricamente iguais, você não tem nem reagente limitante, nem reagente em excesso. Quando você coloca menos de um ou menos do outro, você passa a ter reagente limitante. E aí, vocês têm? O que você acha, Bianca? Exatamente, não temos. Né? Ah, tudo bem. Olha só, o que acontece? Nós não temos. Veja, 0,441 mol de óxido de cálcio precisa, para ele ser totalmente consumido, ele precisa ter 0,882 mols de cloreto de amônio. Você não tem essa quantidade, você tem menos, 0,638 mol. Como você tem uma quantidade menor de cloreto de amônio, esse 0,441 mol de óxido de cálcio não vai ser consumido totalmente. Então a questão é a seguinte: para como a quantidade de NH4Cl suficiente para consumir
suficiente. Vou até colocar aqui. 0,882 gramas. Para consumir o total do reagente CaO, 0,441 gramas, com uma quantidade de NaCl suficiente para consumir o total do reagente. Não está presente em solução, mas sim uma massa menor, 0,63, não é uma massa, né? E eu estou falando besteira aqui. Isso aqui é mol. Isso aqui é mol. Não está em presente, mas sim uma quantidade menor, 0,638 mol, com uma quantidade de cloreto de amônio suficiente para consumir o total do reagente. Não está presente em solução, mas sim uma quantidade menor, então o reagente CaO será consumido parcialmente. Neste caso, o CaO será o reagente em excesso, enquanto o NH4Cl será o reagente limitante. Porque o NH4Cl vai ser consumido tudo. Ele vai ser consumido absolutamente tudo. Bem, se o NaO é o reagente, o NH4Cl é o reagente limitante, é ele que nós vamos usar para fazer agora verificar a quantidade, porque ele está querendo saber o seguinte: eu preciso saber a massa total de amônia que é gerada para poder calcular o rendimento da reação. Então, eu vou pegar essa equação, vou colocar aqui para baixo, vou colocar aqui 2, calculando a concentração de NH3 produzido. NH3 produzido. Está aqui. Como que a gente vai fazer a conta? A gente vai ter que usar o reagente limitante sempre. A quantidade do reagente limitante é essa aqui, 0,638 mol. Então, a gente vai partir aqui, ó, 0,638 mol. Vamos fazer a regrinha de 3 aqui. Pela equação, a gente consegue verificar que 2 mols de cloreto de amônio, 2 mols de NH4Cl, ele produz 2 mols de NH3. Se você começa a reação com 0,638 mol de NH4Cl, você vai produzir a mesma coisa, 0,638 mol de NH3. É isso. Então, aqui eu calculei, cheguei na quantidade de amônia que é produzida.
em mols, em mols. Ele me falou a quantidade que é produzida de amônia em massa. Eu preciso calcular a quantidade de massa, ou converter aquela quantidade de mols de amônia em massa, para fazermos o cálculo do rendimento. A massa molar da amônia é essa aqui, 17,03. Então vamos lá. Massa molar do NH3. 17,03 gramas por mol. Veja, 17,03 gramas de NH3 equivale a 1 mol, de NH3. Nós produzimos 0,638 mol de NH3. Quanto que vamos produzir em massa de NH3? De NH3. 17,03, multiplicando novamente em cruz, 0,638. Vamos produzir 10,865 gramas de NH3. Isso aqui seria uma massa teórica que nós deveríamos produzir. Isso aqui é um valor teórico, né? Massa teórica. Pois bem. O rendimento da reação ele é calculado da seguinte maneira. Você pega a massa experimental, divide pela massa teórica. Então, o rendimento da reação, esse rendimento da reação, para nós determinarmos aqui, basta eu pegar a massa que foi produzida, que ele já me informou aqui em cima, 9,8 gramas, dividido por 10,865 gramas. Fazendo essas contas, 9,8 dividido por 10,865, temos o valor de Vocês estão me ouvindo aí? Moçada, vocês estão me ouvindo? Vocês continuam me ouvindo? Sim? Beleza. Tá, eu vou... Só um minutinho. Vou compartilhar de novo. Problemas técnicos. Vocês estão vendo? Agora vocês estão vendo? Beleza. Aí, veja, 9,8 gramas dividido por 10,865 gramas. Deixa eu só ver se parou de... Ainda bem que não parou. Aqui é o rendimento da reação. Vai ser de 0...
quando a gente dividir, na verdade, eu posso continuar aqui. 0,92 ou 90,2%. Essa é a rendimento da reação. Esse aqui é o resultado do exercício. Então você veja, a gente fez muita conta para poder checar ou chegar aos resultados. Fizemos muita conta, mas se você parar para verificar, é uma linha de raciocínio também. Envolve teores de impureza ou teores de pureza para retirar a impureza. Então, você não está partindo de 25 gramas, você está partindo de menos, assim como não está partindo de 35, você está partindo de menos. Depois a gente calculou o número de mols que equivale a cada uma dessas massas. Depois que a gente fez isso, a gente fez o cálculo de quem que é o reagente limitante ou o reagente em excesso, para depois eu fazer realmente a conta, usando o coeficiente estequiométrico. Olhando para a equação, 2 mols de cloreto de amônio produz 2 mols de amônia. 0,638 mol de cloreto de amônio vai produzir quanto? Né? Deveria ter colocado um X aqui. Quanto em termos de amônia? Foi essa a conta que nós fizemos, achamos 0,638. Tem que ser, né? Porque é igual, 2 para 2. Aí nós temos que fazer um cálculo da massa de amônia. Nós fizemos aqui, né? Usando a massa molar da amônia. Massa molar 17,03 gramas. Transformamos então 0,638 mol de amônia em massa de amônia, que é a massa teórica, para depois usar essa equação para achar o rendimento de 90%. Meus queridos, olha, eu acho que nós fizemos uma quantidade exorbitante de exercícios. Exorbitante. Tem mais exercícios, tem mais uns. Deixa eu ver aqui. Tem mais 2 exercícios. Mais 2? Deixa eu ver. Eu ainda pulei. São mais 2. O 6 ficou na frente do 5. Eu vou ler eles só para vocês verem que são coisas semelhantes, tá? O combustível sólido no foguete auxiliar do ônibus espacial é uma mistura de perclorato de amônio e pó de alumínio. Isso aqui. Na ignição, a reação que ocorre é essa aqui. Perclorato de amônio mais o alumínio sólido, gerando óxido de alumínio, nitrogênio gasoso, ácido clorídrico e água. Que massa de óxido de alumínio deveria ser produzida a partir da reação de 5.000 kg de alumínio, com pureza de 85%, e 15.000 kg de perclorato de amônio, pureza de 94%. Sabendo que a reação tem rendimento de 75%. Veja, aqui o raciocínio é o mesmo, mas você vai fazer menos conta. E esse último aqui, que seria o 6, eu pulei. Uma análise química de uma água mineral constatou a presença de 0,045 ppm de sódio. Sendo assim, qual seria a massa de sódio que um cidadão poderia ingerir ao beber 300 ml dessa água? Também nada difícil, né, nada complicado. Já fizemos, inclusive, exercício assim em sala de aula. Ou nessa sala virtual. Eu acho que minha sugestão é que vocês possam, né, quando estudar, fazer esses exercícios. Se vocês tiverem dúvida, vocês possam mandar o WhatsApp para mim. Eu queria combinar uma coisa com vocês. Sexta-feira que vem, eu tenho uma viagem, pelo menos está marcada uma viagem para a gente ir para a venda nova da reitoria. Nós vamos voltar. Provavelmente eu devo chegar, sabe, ou em cima da aula, ou pode ser que eu chegue em atraso. Então, assim, eu gostaria de deixar vocês livres para poderem estudar na sexta-feira. Eu não ministraria aula e eu ficaria no stand-by no WhatsApp. Se vocês tivessem dúvidas, eu tiraria dúvida pelo WhatsApp, pode ser? Porque assim, sabe, no WhatsApp, mesmo que eu esteja viajando, eu vou ouvir o que vocês estão com dúvidas, vocês podem mandar
Enfim, vocês podem mandar as dúvidas de vocês, eu vou tirando a dúvida de vocês. E aí, no sábado, é o mesmo esquema que a gente já fez. A partir das 9 horas até as 23, sempre eu deixo um pouquinho mais para vocês entregarem lá. Até 23 horas, a princípio, vocês teriam para fazer a prova no sábado. Beleza? Então, assim, é, acho que essa pandemia ensinou bastante coisa pra gente, ainda está ensinando. Gostaria que a gente pudesse estar na sala de aula, né? Poderia, assim, porque a gente nem sempre, né? Não sei não, Bianca, porque, mas acontece que eu sempre deixo até mais da meia-noite, tá? É para entregar no sábado mesmo. Exatamente. Então, assim, essa situação, como eu tô falando, da pandemia ensinou bastante coisa pra gente. Tenho certeza que para vocês não foi fácil ficar sentado aí e escutando, mas eu tentei, desde o início que a gente conversou, né? Eu acho que essa forma, no meu entendimento, seria menos. Ó, meu pensamento é muito curto, tá, gente? Quando eu falo curto, significa, pode ser que outras metodologias possam ser até mais eficientes do que essa, do que a gente está usando. Certamente existem outras metodologias mais eficientes. No meu entendimento, né, se a gente pudesse trazer, como a gente fez aqui, essa possibilidade de vocês assistirem e vocês perguntarem, não somente pegar alguma coisa gravada e ficar lá sentado, sem a possibilidade de fazer uma pergunta, eu me coloquei no lugar de vocês, eu não gostaria muito, você entendeu? Eu não me sentiria legal porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitas dúvidas, eu iria ficar meio estressado quando eu tenho dúvida, eu não tenho professor para perguntar. Apesar que nas APNPs te dá a possibilidade de tirar dúvida, marcar dúvida. Então, assim, sei que na sala de aula é infinitamente melhor, até para os contatos, para tirar dúvidas, mas eu tentei o máximo aqui poder auxiliá-los e reduzir ao mínimo a perda que vocês teriam, né, nessa pandemia. Espero que vocês tenham aprendido. Acredito que sim, né? Vocês são assuntos importantes que perpassam aí a vida rotineira de vocês. Espero que todos vocês passem. Se vocês não conseguirem a nota, já falei já para vocês como que vai ser o exame. E a gente vai conversando. E se Deus quiser, o ano que vem, o ano que vem, nós estaremos, acredito que eu devo ministrar para vocês Química Geral 2. Beleza? Tudo bem aí, gente? No mais, Demian deve ver mais, porque tá lá, tá trabalhando lá com a gente lá. O pessoal também deu, provavelmente, no segundo semestre. Tomara que não seja virtual, seu Lucas. Mas eu gostaria ainda, eu sei que tem poucas pessoas, assim, vocês vejam, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Essa seria a última. Mas, assim, se for porventura, vocês acharem necessidade para fazer uma aula, algum dia, se aqueles que não foram aprovados, etc., que eu acho que tudo vai ser aprovado, eu posso, né, a gente marca, a gente faz. Mas eu queria perguntar para vocês se ao longo desses foram 18 dias que a gente. Você vê que 18 dias passou rápido, tá? 18 dias, isso 18 dias, vezes as aulas que a gente passou muito rápido. 18 dias vezes 4 aulas foram 72 aulas. Porque a gente tem que contar, cada dia são 4 aulas. Então foram 72 aulas para passar o conteúdo para vocês. 72 aulas vezes 50 minutos, dividido por 60, exatamente 60 horas de carga horária. Passou rápido, bastante rápido, então eu prezei, tá, por não encaminhar para vocês, na casa de vocês, para vocês assistirem, ficar assistindo o vídeo, etc. Eu não sei como que vai ser no próximo semestre.
é provável que não tenham e não existam esses, ou seja, deve ser uma coisa, não foi discutida ainda, né? Se for a distância, muito provavelmente vai ter um espaço menor. E aí, se for assim, a gente conversa para eu aumentar um pouquinho as horas para também não estressar muito vocês aí. Geralmente eu sempre faço isso, e quando eu falo estressar, significa não ficar fazendo gravações para vocês assistirem em casa. Eu prefiro ministrar aula e conversar com vocês. Mas eu queria conversar com vocês o seguinte, antes da gente ir embora. Se essa maneira que eu tentei passar essas informações para vocês foi razoável, é isso que eu queria saber. Eu sei que a gente começou com 20, tá? Nós começamos com 20, hoje tem 6, tudo bem? Mas em geral a gente tem aí no máximo 13. Sinal, sabe, que nós começamos com 35. Né? Então, se há de convir que diminuiu bastante, né? Então eu queria saber se essa maneira, pelo menos para eu ter um feedback, sabe, se foi bom, se, sabe, se pelo menos deu possibilidade de vocês, assim, de sofrer menos em função de não estar na sala de aula. Tudo bem. Sabe, eu sei que tem gente que pode ter gostado, porque também às vezes assistir em celular não é bom, né? Mas eu reconheço isso, né? Que tem colegas que não têm computador em casa, tem gente que tem celular. Tenho certeza que eu tentei fazer o máximo para não estressar vocês aí. Que bom. Gente, então, bom final de semana para vocês, bom feriado, aproveite para poder estudar, faça esses exercícios. Já falei que a prova vai ser baseada nesses exercícios aí, né? Já dei exemplo de prova para vocês. Estudem, façam as provas, façam exercícios, fazer as provas, você já está meio caminho, mais do que meio caminho andado. No mais, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Se não, sextou. Bom final de semana, bom feriado para vocês, viu? Tamo junto aí, senhor Damião. Falou, dona Bianca. Até o segundo semestre, se Deus quiser. É mesmo, é verdade, né, moçada? Vamos lá, vai aí, Lucas. Vamos lá. É verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Até aí, até lá. Até na Química 2. Falou, gente. Até mais pra vocês aí. Falou, Lucas. Bem, obrigado a todos que acompanharam a gente. E sigamos até o próximo semestre. Abraço a todos aí.